Olá pessoal, mais uma vez aqui para trazer temas importantes da medicina também, além da pneumologia. Outro tema de grande interesse, de grande importância e repercussão é o famoso AVC, Acidente Vascular Cerebral, conhecido no meio leigo, aí no nosso meio, no dia a dia, como derrame cerebral. Então, importante. O infarto do miocárdio é o entupimento de uma artéria do coração que provoca o infarte. Pois bem, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele tem dois tipos. Pode ser um acidente vascular cerebral isquêmico, onde há um entupimento de uma artéria cerebral, chamado AVC isquêmico. Então, uma placa de gordura, por exemplo, tampou numa artéria que irriga o cérebro, provoca um infarto cerebral. E existe o AVCH, acidente vascular hemorrágico. Então, AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico, é o entupimento de um vaso cerebral. E o AVCH, acidente vascular cerebral hemorrágico, onde há uma ruptura de uma artéria no cérebro, provocando uma grande hemorragia cerebral, provocando então esse gravíssimo acidente. O AVC isquêmico ou hemorrágico, chamado como derrame cerebral, ele é a segunda causa de morte no mundo. Daí a sua importância epidemiológica, de reconhecê-lo, procurar assistência médica o mais rapidamente possível. O AVC, o derrame cerebral, não escolhe nem sexo nem idade. Pode surgir em jovens, em adultos, em idosos. Lembrando que o sedentarismo e o tabagismo são fatores muito importantes, fatores de risco para desenvolver o AVC. É muito importante você reconhecer os sintomas de um AVC, porque quanto mais rapidamente você desconfiar ou você perceber que pode estar tendo um início, um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral, maior a chance de você ser submetido ao tratamento correto para evitar um estrago ainda maior e às vezes evitar a própria morte. É muito importante que você identifique os principais sintomas que possam te levar ao diagnóstico ou à ideia de que você esteja desenvolvendo um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Quanto mais rápido você conseguir assistência, quanto mais rapidamente chamar o SAMU, o serviço de urgência, entrar no hospital, maior vai ser sua chance de receber o tratamento adequado e, com isso, evitar maiores complicações e, eventualmente, até evitar a própria morte. Tudo acontece muito rapidamente. Portanto, se você perceber num primeiro momento que você apresenta uma fraqueza em um dos lados do corpo, só no braço direito, esquerdo, ou no braço na perna esquerda, braço, perna direitos, ou seja, uma fraqueza em um dos lados do corpo, este é um sinal precoce de acidente vascular cerebral. O segundo sinal importante é uma alteração na sua visão. Você pode perceber que a sua visão de um lado ou dos dois olhos fica mais turva, embaçada, você fica com dificuldade de enxergar. Isso é um outro sintoma muito precoce que pode indicar um acidente vascular cerebral. Um terceiro sinal importantíssimo é você estar normal no seu dia a dia e de repente você apresenta dificuldade para falar. Você está conversando com uma pessoa, de repente a sua língua enrola. Você começa a falar mole ou não consegue falar. Então, uma alteração da fala súbita, de uma hora para outra, quando você fica com dificuldade de falar, imagina o susto. Esse também é um sinal precoce de acidente vascular cerebral que merece muito a sua atenção. Outro sinal importantíssimo, que pode ser um sinal precoce, é você apresentar tontura, falta de equilíbrio, perda do equilíbrio de uma hora para outra. Então fique atento, nós estamos falando de sintomas precoces que podem indicar um AVC para que você tome providências rapidamente. Isso é muito importante. Outra alteração importante são alterações na sensibilidade.
De repente você sente as coisas diferentes, perde um pouco da sua sensibilidade olfativa, de cheiro, audição. Você percebe que algo está errado. Você está com um pouco de tontura, às vezes essa dificuldade na fala, e às vezes você perde um pouco da sua sensibilidade, às vezes até tátil, para tocar as coisas e não sentir o que está tocando. Esse é outro sinal precoce do AVC. Outro sinal importantíssimo e precoce do AVC é a dor de cabeça. Uma dor de cabeça que pode surgir agudamente, rapidamente, uma dor em aperto, uma dor de característica global. Você sente uma dor profunda e uma dor aguda, de uma hora para outra, sem ter um motivo, e ela vai se tornando persistente. E depois podem surgir aqueles outros sintomas. Fique atento, esse é outro sinal do acidente vascular cerebral. Por fim, o outro sinal importante, você está sempre, é um quadro agudo, então você está no almoço, está comendo, está jantando ou tomando um lanche, não importa. O fato é o seguinte, um outro sinal muito importante do AVC é a dificuldade de engolir. Você está fazendo uma refeição e perde a coordenação da deglutição, de engolir o alimento. Então, esse é um outro sinal importante de que alguma coisa pode estar acontecendo e você pode estar tendo uma isquemia cerebral, AVCI, ou seja, acidente vascular cerebral isquêmico, onde há uma obstrução da artéria lá no cérebro, ou um acidente vascular cerebral hemorrágico, AVCH, quando há uma ruptura de uma artéria, um sangramento imenso, provocando um grande derrame cerebral. Portanto, esses são os principais sintomas que podem levar você a ter uma ideia ou desconfiar que você está tendo um AVC isquêmico ou hemorrágico, um derrame cerebral. Então, quando surgir algum desses sintomas, você busque imediatamente o socorro médico, chame o serviço móvel de urgência, chame o SAMU, porque a rapidez do atendimento no início dessa obstrução ou dessa hemorragia até o tratamento adequado vai diminuir as chances de complicações, de você ficar com aquelas paralisias e pode até evitar a sua morte. Fique atento para os sintomas precoces do AVC, do derrame cerebral.